Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Henrique de Arruda. Eu sou do curso de Engenharia de Controle e Automação, da cadeira de Ferramentas Computacionais de Controle e Automação, ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benanti, certo? Então, dando continuidade aos vídeos de meus colegas de grupo, hoje irei falar sobre as funções da C-String, no qual o tema central do nosso projeto é Biblioteca Padrão em C++. Nosso grupo é o grupo 2, Lock, certo? Vamos lá. Primeira funçãozinha que eu separei para vocês é a chamada strcat, na qual significa o quê? O que ela faz? Ela realiza a concatenação de duas strings, ou seja, acrescenta uma cópia da string de origem à string de destino. Vamos olhar. Poxa, o que disse esse enunciado para mim, Matheus? O que ela vai fazer? Primeiro, nós precisamos saber o que significa concatenação. Concatenar nada mais é do que somar dois elementos, duas informações. Joia? Então, como nós estamos analisando strings, ou seja, arrays de caracteres, vetores de caracteres, nós iremos somar conteúdo de duas strings. Joia? Vamos olhar isso em código. Eu criei aqui um vetor do tipo char string 1 e um vetor do tipo char string 2, no qual a primeira string diz programar é parará e a segunda incrível. Joia? E eu vou fazer a concatenação na string 1 da string 2. O que é importante nós percebermos aqui? Que a strcat ela tem dois parâmetros, sendo o primeiro parâmetro o que irá ser, o que irá receber a concatenação e o que vai enviar a concatenação, entre aspas, tá? É como se isso aqui fosse o arquivinho de destino, fosse a stringzinha de destino. Isso aqui é a string que irá fazer a soma na string 1, tá? Traduzindo, gente, traduzindo. O que vai acontecer aqui? Eu vou somar o conteúdo da string 2 na string 1, alterando o conteúdo apenas da string 1, não da string 2. A string 2 vai ficar com o mesmo conteúdo até eu mudar ela, certo? Mas, enfim, recapitulando. O que vai ser modificado é o conteúdo da string 1, que vai receber o conteúdo da string 2. Então, é sempre da segunda para a primeira, ocorrendo a modificação apenas da primeira, certo? Fazendo aqui um print da string que foi concatenada, string 1 no caso, eu vou receber programar é incrível. Joia? Muito simples, muito de boa, somando duas strings e esse é o resultado. Programar é incrível. Joia? Vamos para a segunda funçãozinha. A segunda função é muito importante quando nós estamos analisando strings. Por quê? Porque quando nós, caso eu queira, vamos levantar a seguinte hipótese. Eu quero igualar duas strings. Eu quero igualar. Vamos supor que eu tenho uma string 1 e uma string 2. Joia? Eu quero igualar elas. Se eu fizer simplesmente isso, funcionaria, galera? De forma alguma. Isso aqui está completamente errado. E é com esse comandinho essa funçãozinha, desculpa, chamada strcopy, que eu vou fazer igualar essas duas strings, tá? Então, como eu já disse, essa função realiza a cópia de uma string para outra. Joia? Então, o mesmo esquema. Um array do tipo char, chamado string 1 e um chamado string 2. Eu quero copiar agora um conteúdo da string 2, que eu disse que é um valor vazio, e copiar o que está nessa string 1 aqui, tá? Então eu fiz o seguinte debug. Eu fiz o primeiro debugzinho, um printzinho aqui, outro printzinho aqui. No qual esse primeiro printzinho me dá o valor da primeira string, tá? Que é aqui me copie, perfeito. O valor da segunda string é vazio, perfeito, não printou nada. E após o strcopy, que eu fiz aqui? Eu simplesmente substituí, eu joguei o valor do meu segundo argumento para o primeiro, sem modificar o segundo, só modificando o primeiro argumento. Ou seja, eu estou literalmente igualando essa string a essa, estou copiando o conteúdo dessa a essa string, tá? E utilizando esse meu terceiro print, que falou da seguinte forma: string 2 cópia da string 1, certo? Aqui me copie perfeitamente.
antes desse strcopy, como nós podemos ver aqui, é vazio. Agora que eu fiz a cópia, ele é o valor da string 1. Perfeito. Super tranquilo também, strcopy, muito usado quando nós estamos fazendo a verificação de strings, tá? Então é muito importante dar uma atençãozinha para ela, tá? Dando continuidade, aí chegamos na função também que é muito importante, que é a str, certo? O que que ela faz? Ela retorna um ponteiro para a primeira ocorrência de uma string em outra, ou um ponteiro nulo se a string não fizer parte da outra. Cara, traduz para mim, Matheus, que eu não entendi direito, tá? O que que essa funçãozinha faz? Ela é muito simples. Ela verifica a existência de substrings, tá? Ela verifica a existência de substrings. Perfeito. Pô, tá muito feio isso aqui, mas vocês entenderam. Ela verifica se uma string ela está dentro de outra, tá? Vamos olhar isso a nível de código. Criei aqui uma string chamada string, poxa, é bem criativo, tá? E na qual eu tenho o valor programar é vida, tá? E aqui eu também criei um ponteiro do tipo char, que ele está sendo igualado a um ponteiro retornado pela strstr. Uma coisa que é importante nós observarmos é que a strcopy que eu citei anteriormente e a strcat, elas não têm um valor de retorno, elas apenas atribuem um argumento a outro. Nesse caso, a strcat, ela tem um valor de retorno, que é nada mais, nada menos que um ponteiro, certo? Quais são os argumentos dessa função? O primeiro argumento é a string a ser, digamos assim, verificada, e a string na qual nós iremos verificar que é substring ou não desta daqui. Pô, repete, que eu não entendi direito. O que esses argumentos dizem para mim? Eu quero verificar se essa substring vida ela está na string. Perfeito. Então, analisando esse if point, ou seja, se esse ponteiro for true, for diferente, tipo, não for um ponteiro nulo, né? Eu vou printar a palavra encontrada. Nesse caso, eu quero verificar se vida está dentro de programar a vida. Poxa, não é difícil observar que vida está dentro dessa string. Então, olhando o resultado da execução do código, eu vou ter palavra encontrada, certo? Mas agora, Matheus, vamos supor que eu use outra palavra. Use uma palavra chamada life. Pô, muito intuitivo, muito criativo. Botar uma substring chamada life. Mas, poxa, se observar essa substring life aqui, dentro dessa string programar a vida, o que vai acontecer? Poxa, é fácil de perceber que essa substring não está dentro dessa string, certo? Life não está aqui dentro. Então, vai cair nesse else, que vai ser printado palavra não encontrada, certo? Muito tranquilo, muito de boa. Vamos para a próxima funçãozinha. Essa função, chamada strtalk, ela é uma função... Só um instante. Ela é muito difícil de entender quando você não entende muito bem essa questão de manipulação de ponteiros. Principalmente atribuir um ponteiro a um endereço de memória, tá? Mas vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Então, o que essa função faz? Ela divide a string em tokens. Guardem essa palavrinha, tá? Que são sequências de caracteres contíguos, ou seja, lado a lado, separados por qualquer um dos caracteres que faz parte dos delimitadores. Guardem essa palavrinha, que também é uma palavrinha muito importante, tá? Então, essa função retorna um ponteiro para o primeiro token contado na string. Um ponteiro nulo retornado se não houver tokens para recuperar, certo? Rapaz, eu não entendi nada. Tu pode reformular para mim? Cara, eu posso sim. Mas vamos olhar isso a nível de código, que é mais fácil de entender. Vamos lá. Criei aqui uma string chamada str, na qual, olha que beleza, hífen, espaço, vírgula, espaço, ponto, parará, enfim, vários delimitadores, tá? Vários delimitadorzinhos aqui, nos quais, né, obviamente, são, como eu já expliquei para vocês, delimitadores. O que eles fazem? Eles são meio que o molde, são os parâmetros main para que eu possa separar essa string aqui. Separar em tokens nada mais é do que dividir minha string
de acordo com determinados parâmetros. Como eu falei para vocês, são esses parâmetros aqui, tá? Então, como eu disse, eu queria aqui também um ponteiro P, na qual eu igualei esse ponteiro a um ponteiro retornado pelo strtalk, que como vimos aqui, ó, cadê? Ele retorna um ponteiro, tá? Então, pela primeira ocorrência de um token. Então, nesse caso, quais são os tokens que eu estou utilizando aqui? Óbvio que o primeiro parâmetro é a string e o segundo parâmetro são os delimitadores, tá? No qual o primeiro delimitador é o espaço, o segundo delimitador é a vírgula, o terceiro é o ponto, hífen e o cifrão eu botei. Eu não botei cifrão aqui, mas vamos supor que aqui se fosse um cifrão, tá? No lugar desse espaço. O que aconteceria? Eu iria separar essa string de acordo com esses delimitadores aqui, que no caso separei com um hífen, beleza. Separei depois com espaço. Sobrou o quê? Eu achei uma vírgula, que é um delimitador. O que eu fiz? Agora separei o serei. O cifrão, outro delimitador. Separei dividida. Ponto, outro delimitador. Em o que eu quero separar agora, o outro delimitador e outra string. É bem complexo de entender assim a priori, mas com a prática é muito de boa de entender. Então eu fiz um print aqui da frase, que a frase foi justamente a frase ser dividida, eu serei dividida, pipipopopó, tá? Padrão. E o que eu fiz aqui? Eu fiz um while caso o ponteiro ele for diferente de null. Como nós já vimos, quando é que ele vai ser diferente de null? Quando ele chegar ao final ou quando ele não achar um delimitador especificado, certo? E aqui que tá. Como eu já falei para vocês, o strtalk ele utiliza dois parâmetros, né? O primeiro é a string e o segundo parâmetro os delimitadores. Isso aqui é muito importante dentro desse while, porque esse null aqui ele evita que eu fique num ciclo infinito. Porque vamos supor que aqui eu botasse str, igual aqui em cima. Ficaria printando eu, até explodir o buffer e, poxa, correu uma maravilha, tá? Então, é muito importante esse null aqui para que possa dar continuidade aos prints e à verificação dos delimitadores, tá? E aqui eu estou fazendo o cout, no caso o print do meu ponteiro, que ele foi igualado ao strtalk. Joia. Então, é justamente essa frase aqui inteira foi dividida em eu serei dividida em tokens, tá? Ufa, Matheus, ufa. Foi difícil, mas sobrevivemos, tá? Dando continuidade, espero que vocês tenham entendido. Não é uma função fácil, mas agora vamos para bem tranquilo, tá? Que é a strlen. O que essa função faz para mim? Ela retorna um inteiro com a quantidade e inteiro de caracteres de um string, tá? Então, ela literalmente vai me retornar um inteiro de acordo com a quantidade de caracteres que tem um string. Vamos supor que eu tenho um string Matheus aqui, tá? Vamos supor que isso aqui é minha string. Isso aqui é um caractere, M é um caractere, A é outro caractere, T é outro caractere, H é outro caractere, E, U e S. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, joia? Então eu vou querer nada mais, nada menos que a quantidade desses caracteres, utilizando o strlen, certo? A nível de código, como que isso funciona? Corre da seguinte forma. Aqui eu fiz um digit, uma verificaçãozinha, para saber se o CPF digitado ele está, digamos assim, dentro dos limites de caracteres do CPF. Ou seja, o CPF tem que ter 11 caracteres de maneira geral. E para saber se o CPF é válido, além dele ter 11 caracteres, tem outras formas que é uma lógica um pouco mais complexa, que eu não quis trazer aqui porque não é o foco da aula. Mas teria que fazer uma divisão com o resto por 11, utilizando, enfim, uma série de procedimentos para verificar se o caractere é válido ou não. Tá? Mas, enfim, voltando ao ponto da aula, que é a strlen. O que eu fiz aqui? Eu digitei. Vamos lá no nível de código, tá? Olhando no resultado, eu pedi. Digite o número de CPF para verificação. Eu digitei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 caracteres, tá? Então, analisando esse if aqui, se o strlen, ou seja, se a quantidade de caracteres digitados pelo usuário aqui, ela for numericamente igual a 11, vai ser apresentado, o número apresenta quantidade de números no CPF, ou seja, apresenta a quantidade de números do CPF, exatamente. Caso não apresenta a quantidade de números do CPF, certo? Ao invés de, por exemplo, vamos levantar a hipótese agora, eu digitasse 1, 2, 3 apenas, ou seja, 3 caracteres, ele com strlen seria printado, seria, digamos assim, um inteiro de valor 3 que tornaria false essa sentença. Então ele iria para o meu else, tá? Então seria printado, não apresenta quantidade de números. Joia. Questãozinha, uma funçãozinha muito fácil para saber a quantidade de caracteres de um string. Joia? Vamos lá. Dando continuidade, entramos numa função muito importante também, que é a strcmp. strcompare, ou seja, eu vou fazer a comparação de duas strings. Exatamente. Essa função compara duas strings. Ela começa comparando o primeiro caractere de cada string. Se eles forem iguais entre si, continua com os caracteres pares. Continua com os seguintes pares, até que os caracteres sejam diferentes, ou até que um caractere nulo final seja alçado. Joia? É importante, antes de nós entendermos exatamente sua funcionalidade em código, nós analisamos essa tabelinha aqui que eu separei para vocês, na qual eu analiso os valores de retorno da strcmp, tá? Então, quando é que essa função ela vai me retornar um valor maior que zero, um valor positivo? Ela vai me retornar se o primeiro caractere não correspondente em str1 é maior em ASCII, guardem essa palavra, do que str2. E quando ele vai me retornar um valor igual? Óbvio, se as minhas strings forem iguais. Tranquilo? E ele vai me retornar um valor menor que zero se o primeiro caractere não correspondente em str1 é menor em ASCII do que o de str2. Pô, Matheus, traduz para mim que tu falou muita coisa e algumas coisas eu não entendi. Por exemplo, o que seria ASCII? ASCII, galera, é uma tabela na qual determina o, entre aspas, valor de cada caractere que o seu computador pode ler. Tá? Eu abri aspas em valor porque existem N tipos de valores. Existe valor binário, valores hexadecimais de cada caractere. Já? Então ela vai analisar o valor de acordo com a tabela ASCII de cada caractere estipulado por cada string. Já é. Então vamos olhar isso a nível de código. Aqui eu criei um char chamado str1 e um char chamado str2, chamado Brasil e Alemanha. Já? E eu fiz um if para analisar se a comparação da string 1, primeiro argumento, com a string 2 é igual a zero. Ou seja, quando é que isso vai ser igual a zero? A possibilidade disso aqui ser igual a zero é se essa minha str2 ela fosse igual a Brasil. Joia. Mas nesse caso ela está sendo igual à Alemanha, né? Então ela vai querer esse else e printar você não é brasileiro. Mas vamos lá, Matheus. Como seria analisado? Como é que o meu PC, né, meu compilador, leria essa sentença? Ele iria, obviamente, como nós falamos, analisar caracteres do início e verificar. Brasil e Alemanha, eles têm o mesmo caractere inicial. Analisar isso aqui. Tem o mesmo caractere inicial? Não. O B, ele é, de acordo com a tabela ASCII, de um valor maior que o A, minúsculo, de Alemanha. Logo, não, essa sentença já estaria negada, porque o Brasil, ele não é numericamente o strcmp dele com a Alemanha não é igual a zero, não são iguais. Joia? Porque seus valores, de acordo com a tabela ASCII, são diferentes. Então vamos agora analisar, sei lá, uma string chamada AB e uma string chamada ABC. Tá? O que aconteceria aqui? Mesmo esquema, analisaria primeiro caractere por caractere. Poxa, são iguais. Joia. Até agora eu não consigo chegar a nenhuma conclusão com o meu strcmp. O que meu compilador vai fazer?
ele vai analisar o segundo elemento, que no caso é A e B. Poxa, já destoou, certo? Então, a partir dessa diferença de caracteres em relação ao seu valor ASCII, que será retornado o valor maior que zero, igual a zero ou menor que zero, tá? Olhando esse nosso caso aqui, você não é brasileiro, perfeito, porque a Alemanha, ela é diferente de Brasil. A string Alemanha é diferente da string Brasil. Joia. Vamos lá. É, a, a última funçãozinha que eu trago para vocês é a strdup. Ela é uma função também muito importante quando nós estamos analisando cópia barra duplicação de strings. Joia? Então, ela é usada para duplicar uma string. Ou seja, ela faz a alocação e verificação de memória internamente. Portanto, é necessário ver a liberação do ponteiro char retornado. Poxa, muita informação e pouca explicação até agora, tá, Matheus? Então vamos lá. O que ela vai fazer? Ela vai duplicar uma string e ela também vai alocar memória internamente. Então é como se dentro dela, dentro dessa funçãozinha já tivesse uma lock. Perfeitamente. Para quem entende pouco, sabe que malloc e calloc, por exemplo, são usados para você reservar determinado espaço da memória do seu computador, tá? Esse não é o foco da aula, então eu vou explicar só por alto o que o malloc faz. Ele vai separar uma memória no seu PC para que você possa usar determinados programas, por exemplo, certo? Que ou precise tanto de muita memória ou tanto de pouco, tá? Mas o que ela faz? Ela aloca a memória internamente, sendo necessário haver a liberação do ponteiro char retornado. E ela também retorna, né, como já falei, um ponteiro char. Tá? Então o retorno dela é um ponteiro. Diferente de str cat e str copy, por exemplo, que não retornam nada, como já citei. A strdup, assim como a str retornam ponteiros. Tá? Já que a str aloca a memória com a chamada função malloc, também é necessário o uso dessa funçãozinha aqui, free, que também está muito vinculada à parte de alocação e desalocação de memória, que não é o foco dessa aula, então só citei. Já vamos ver aí isso a nível de código. Criei aqui uma str-orig chamada eu quero ser copiada pau e um char ponteiro copy, que eu igualei a essa str no qual o meu argumento é exatamente essa string, tá? Então, é muito parecido, gente, com o strcopy. Muito parecido mesmo. Porém, envolve alocação e desalocação de memória. Joia? Então, aqui eu fiz o printzinho, que foi justamente o print da cópia, tá? Da cópia. Que foi justamente eu quero ser copiado. Joia? E, ó, liberei o meu ponteiro no final. Perfeito. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da nossa série de vídeos, no qual nós tentamos explicar ao máximo as bibliotecas padrão em C++. E boa sorte na caminhada de vocês. E é isso. Abraço. Até a próxima.